Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Adventista São Cristóvão. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, a série de estudos bíblicos Em Busca da Verdade. E estamos aqui, mais uma vez, para compartilhar com você sobre a Palavra de Deus. Aqui nós estamos abordando vários assuntos e para você que chegou agora, quer acompanhar os nossos estudos anteriores, aí do lado esquerdo da sua tela tem um card que vai aparecer. E você pode clicar aí e acompanhar os outros estudos que já passaram. E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que vai ser uma bênção para você e para eles também. Olá, professor, tudo bem? Seja também bem-vindo mais uma vez. Hoje o tema está imperdível. Onde estão os mortos? Mas antes disso, nós vamos orar, né? E vamos dizer para você que toda vida que você entrar nesse estudo, você dê um like, para que o YouTube entenda que esse assunto é importante, né? E continue mandando para você toda semana, tá bom? E também curta a página no Facebook e siga a gente também no Instagram. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Ok, queremos abraçar nossos amigos que nos acompanham, que nos assistem, que compartilham com seus amigos, seus familiares. Você que já está inscrito, parabéns pela iniciativa de nos acompanhar. Para nós é motivo de gratidão poder contar com você, porque afinal de contas você também faz parte desse nosso projeto. Bem, a série de estudos bíblicos em busca da verdade foi preparada com muito carinho, com muito cuidado, pensando em você que precisa tirar suas dúvidas, que precisa compreender sobre Deus, compreender sobre as Escrituras. Tem sido difícil estudar sozinho, não é tão fácil realmente a linguagem da Bíblia. Embora seja uma linguagem humana, mas não é lá tão fácil de compreender, existem algumas complexidades. Mas estamos juntos aqui para estudar com você. Então, nos acompanhe, nos assista e compartilhe aí com a sua galera, com todos aí. E nós vamos ficar gratos por você se unir a nós nesse projeto. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus e descobrirmos de fato onde estão os mortos, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre nós e sobre você que nos acompanha. Pai querido, estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Vem abrir o nosso coração, vem abrir a nossa mente, vem quebrar as barreiras, vem desmistificar a nossa mente, porque há muitos mitos com relação a esse assunto. Mas queremos pedir que o Senhor esteja conosco pelo Teu poderoso Espírito para nos ajudar a compreender direitinho esse estudo. Quando compreendermos esse estudo, nós vamos ter mais certeza de que Tua palavra faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, abençoa nossos amigos, por favor. Abençoe esse momento de estudo da palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Esse estudo Paulo, esse estudo é muito... As pessoas têm muita curiosidade, né? Tem muitos questionamentos. E lembrando que você pode mandar através dos nossos comentários a sua pergunta. Se a gente falar alguma coisa aqui que não ficou tão claro assim para você, você pode mandar através dos nossos comentários alguma coisa que você não tenha entendido, ou também, quem sabe, um pedido de oração, não é, né, Paulo? Mesmo. Isso, Qualquer com certeza. coisa que você sinta-se à vontade para falar conosco, que com prazer nós iremos respondê-lo, tá bom? Ok, muito bom. Então, em relação a esse assunto, as pessoas questionam muito, né? Onde estão os mortos, o que acontece com a pessoa depois que morre e tudo, né? Mas lá em Gênesis, vamos partir do princípio, né? Lá em Gênesis, Deus fala a respeito de um fruto, né? E a gente queria esclarecer para você, amigo, que está estudando conosco, a respeito disso, professor. O que é que Deus fala a respeito desse fruto? Muito bom. Bem, na verdade, falar de morte é algo complicado, né? Falar da morte não é algo tão agradável. E o tema do nosso estudo de hoje é onde estão os mortos. No decorrer do estudo, naturalmente, você vai descobrir, porque a gente vai passo a passo, de forma didática, bem coordenada, para você não ter dúvida. Mas vamos partir do princípio, de onde tudo começa. Essa questão de morte, a morte na experiência do ser humano, começa tudo aqui nesse verso que vamos ler. Quero responder aqui a pergunta com base em Gênesis capítulo 2 e o verso 16 e 17. Olha o que está escrito na palavra de Deus sobre essa pergunta que acabo de ouvir. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Essa ordem era para Adão e Eva. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi a primeira vez que o ser humano ouviu falar de morte. Isso Adão e Eva. Eles foram feitos para serem eternos, perfeitos, para sempre. Nunca senti, como se diz na linguagem popular, nenhuma dor na unha. Feliz para sempre com Deus, eterno. Porém, Deus, para garantir essa eternidade a eles, teve que fazer uma advertência. Não comam deste fruto proibido, desta árvore que está no meio do jardim, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então, essa foi a orientação de Deus. Não comam, porque se comerem, perderão o direito à eternidade a princípio e morrerão. Então, com relação ao fruto, é que Deus disse que se comesse, morreria. Só lembrando que esse fruto não era venenoso, era um fruto comum como os demais frutos. O que estava no fruto ali tão somente era a restrição de Deus pela proibição de Deus. Como quem dizer assim, não, esse fruto é normal, não há nada diferente nele em relação aos outros. Só que eu não quero que vocês comam porque há um segredo aqui, e se vocês comerem, vocês vão ter problema. Ou seja, o fruto ali era para Adão e Eva a obediência. Se eles obedecessem e não desobedecessem a Deus, eles teriam vida eterna. O fato de terem desobedecido a Deus fez com que eles pecassem, porque desobedeceram a palavra, comeram o que não era para comer e, como disse Deus, realmente morreram. É verdade que Adão morreu aí com mais de 900 anos, mas morreu. E Deus disse, né, que não era para eles comer. Isso. Mas Satanás disse alguma coisa ou ficou só no que Deus disse mesmo? Como foi essa questão? Na verdade, Satanás, depois que ele se tornou Satanás, ele se tornou antagônico, contrário a Deus. Tudo que Deus diz, tudo que Deus faz, tudo que Deus quer, ele bola um jeito de fazer o inverso, oposto, contrário. Então, sabendo ele que Deus tinha dado essa orientação para Adão e Eva, porque ali consistia na segurança e na eternidade deles, ele pensou numa maneira de desfazer o que Deus disse, claro, uma maneira bem sorrateira, bem estratégica, bem inteligente, sutil, e ele criou um jeito de se infiltrar ali nesse assunto que Deus tinha tratado com Adão e Eva, e ele findou conseguindo dizer a eles o contrário do que Deus tinha dito. Por isso, quero ler com vocês aí, Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 4, e a gente vai poder perceber a estratégia que Satanás usou para desfazer na cabeça de Adão e Eva a orientação que Deus tinha dado para aquele casal. Então, veja só, verso 1 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse. Percebem que ele faz uma afirmação? Dizendo, é assim que Deus disse. E você pode ver que tem 2 pontinhos, ele vai continuar agora dizendo o que é que ele pretendia dizer. Olha, Adão e Eva, o que é que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Essa foi a resposta de Eva, Adão e Eva. Adão não estava no momento, ele fala com Eva. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Se você lembrar que no verso anterior que a gente leu, Gênesis 2, 16 e 17, Deus disse assim, se comer, certamente morrerás. A serpente dialoga com a mulher e chega à conclusão que pode comer, e é certo que não morrereis. Então agora Eva tinha 2 versões. A versão de Deus que disse, se comer, é certo que vai morrer, e a versão de Satanás que disse, se comer, é certo que não vai morrer. Pense aí você em casa, você que está nos acompanhando. Diante dessas 2 situações, qual seria a mais segura? Deus disse, não coma, é perigoso, vai morrer. A serpente, Satanás, chega e diz, não, pode comer tranquilo, você não vai morrer. Você se arriscaria? Pare, pense um pouco, não precisa responder nada para nós, mas pense só você, se você se arriscaria. No caso, Eva se arriscou, por entender que Satanás tinha razão e quem sabe Deus estaria escondendo alguma coisa dela e certamente se ela comesse, além de não morrer, ficaria entendida das coisas tanto quanto Deus.
Ou seja, ela teve aquele desejo de ser mais inteligente, mais sábia, prepotente. É como se Deus estivesse ocultando dela alguma coisa e ela comendo, ela ficaria sabida, inteligente e tudo mais. Então, nessa estratégia foi aonde ela criou problema para a sua vida, para o seu esposo, que posteriormente também peca, e para você e para mim, né? Porque nós somos descendentes deles e fomos arruinados com essa teimosia, com essa desobediência de Adão e Eva. O certo é que essas duas perguntas elas nos preparam para entender que o homem morre sim de fato. Muito bem. Então, na verdade, quem estava mentindo era Satanás, né? Com certeza, Satanás Porque mentiu. eles não morreram imediatamente, assim que comeu o fruto, morreu. Mas, consequentemente, mais na frente, eles acabaram morrendo, que nem todas as pessoas, né? A morte só veio depois, em torno de 900 e poucos anos depois. Porque a palavra de Deus diz que Adão morreu com 900 e tantos anos, 930, né? Mas não fala de quanto tempo Eva morreu. Mas vamos supor, só por uma questão de imaginar, que Eva morreu aí próximo desse mesmo tempo, né? Viveu cerca de 900 anos. Ou seja, a morte veio muito tempo depois, mas as consequências vieram na mesma hora. Então, às vezes, quando a gente peca, a gente pensa, ninguém está sabendo ainda, esse pecado é gostoso e tal, mas Deus já sabe na mesma hora e as consequências, às vezes, vêm logo também. Então, o ideal seria evitar de pecar e se basear pela palavra de Deus para fazer o que é correto. Muito bem. Em relação, Paulo, à criação do homem, Deus usou alguma matéria-prima para criar o homem? Como foi essa questão da criação que a gente já viu nos outros estudos anteriores, né? Sobre a criação, em 5 dias, 6 dias ele fez o homem e tal. Como foi essa questão da matéria? Como foi que ele criou realmente o homem? De que matéria-prima ele fez o homem? Muito bem, na verdade, Deus ele não depende da matéria para nada, porque ele está acima de tudo. Toda a matéria já é de Deus, né? Deus ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Deus falou e as coisas aconteceram. Agora, no caso do homem, Deus quis criar de uma forma mais especial, de uma forma mais assim, mais próxima. Deus criou o homem diferente das demais criaturas. As demais criaturas, Deus foi falando e as coisas foram surgindo pelo seu poder. Ou seja, a matéria-prima para a criação de todas as coisas, com exceção do homem, foi a palavra e o poder de Deus. Mas quando chega na vez do homem, Deus criou o homem diferente. Quero ler um texto com você. Esse texto vai nos ajudar a entender melhor como Deus criou o homem. Esse texto está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Veja só Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Se você fizer uma tradução aí para o seu jeito, fez do barro, fez da terra, fez do chão, da areia, né? Da argila, do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quero explicar esse texto com calma para você. Imagine só Deus desce aqui. Vamos criar uma imagem na nossa cabeça. A Bíblia ela foi escrita, foi feita por Deus para seres pensantes. Nós temos que pensar, raciocinar do ponto de vista lógico, coerente, né, com o contexto geral da Bíblia. Deus se agachando no chão, com as mãos juntando o barro e formando esse formato de homem. As pernas, os braços, a cabeça, os dedos, esse formato de homem. Muitos até nesse momento assim falam, uma espécie de um boneco de barro, né? Não quero muito em ater aqui a questão do boneco de barro, mas o formato de um homem, como você vê hoje, mas de barro, no chão. Deus conclui tudo aquilo, olha para aquele formato de um homem, mas ainda de barro, só barro. Deus poderia ter deixado lá, vinha o vento, jogava, espalhava, ou a água, coisa do tipo. Não, mas aí Deus decide fazer algo mais. Deus sopra, dá um sopro nas narinas, no nariz ali, o fôlego da vida, o fôlego de vida. Aquilo que era barro, passou a ser uma pessoa como é hoje, através do sopro que Deus deu. Aquele que era barro passou a ter vida, passou a respirar, passou a ser uma pessoa, como hoje nós conhecemos. A partir desse momento do sopro, o verso conclui dizendo que o homem passou a ser alma vivente. Interessante que, nesse verso tem uma palavrinha muito pequenininha, mas ela faz toda a diferença. A palavra ser. E o homem passou a ser. Veja bem, não passou a ter uma alma, ele passou a ser. Ter e ser são duas coisas diferentes. Então ele passou a ser uma alma vivente. Ou seja, você percebe que a expressão alma vivente, alma é uma pessoa, alma é vida na Bíblia. Sempre que encontrarmos a palavra alma na Bíblia, vamos sempre lembrar que alma é vida, é pessoa.
Então, se traduzirmos, nós vamos entender que Deus pegou o barro, formou dele o formato de um homem, soprou no nariz o fôlego da vida para ele respirar, e ele passou a ser uma pessoa viva. Só existe alma se for viva. Então, Deus fez o homem do pó da terra, do barro, do chão. Essa foi a matéria-prima unida ao poder de Deus que deu vida ao homem. A você e a mim. Eu e você somos feitos do barro, do pó da terra. Muito bem. E o que acontece quando o homem morre? Porque muitas pessoas dizem que quando as pessoas morrem, um vai para o purgatório, outro fica esperando, né, se purificar, outro vai direto para o inferno. Em relação a isso, já que o homem é pó, né? Isso. Foi feito do pó da terra. Quando ele morre, o que acontece? Muito bem. Quando o homem morre, o que acontece? Boa pergunta. Essa pergunta não quer calar. Eu imagino que você que nos acompanha também quer saber, quer entender exatamente isso daí. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, porque sempre temos dito para você que o nosso dever aqui é apresentar todas as respostas à luz da Bíblia, não a nossa opinião. Com relação à nossa opinião, a gente pode marcar uma roda de conversa para comer junto, para trocar ideia, bater papo, aí sim. Mas aqui não, aqui é uma coisa séria. O próprio tema do estudo já diz, em busca da verdade, e a verdade está somente na palavra de Deus. Então, o que acontece com o homem quando morre? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Gênesis 3,19. Veja só o que diz em Gênesis 3,19. Deus falando para Adão, ele disse assim, ó, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus disse, Adão, agora que você pecou, então agora o processo se inverteu. Aquilo que seria eterno para você, uma vida longa, plena, perfeita, agora mudou tudo. Então agora você vai ter algumas dificuldades, alguns problemas, enfim. E por consequência de tudo isso, desse pecado, você vai morrer e vai voltar ao pó, como você era. Como a gente sabe hoje, uma pessoa quando morre é sepultada, e essa pessoa sepultada ali, a terra vai comendo aos poucos. Quando você voltar lá muito tempo depois, se precisar fazer uma exumação, e muito tempo depois, você vai perceber que lá só tem barro, só tem pó, a terra comeu, acabou, aquilo que era pó voltou a ser pó. Mas a Maria ainda acrescentou aqui, dizem que a pessoa vai para o inferno, né? Essa questão do inferno é complicada, porque é uma questão muito mitológica, essa questão do inferno. Porque, na verdade, se a gente for analisar o pé da letra, pela língua mesmo original, inferno quer dizer sepultura. Né? A palavra grega para inferno é Seol ou Hades. Ou além, sepultura ou inferno. São 5 sinônimos que diz a mesma coisa. Né? Então, quando alguém morre, vai para o Seol, sepultura, além, Hades ou inferno. Todas essas palavras querem dizer a mesma coisa, sepultura. Então, é um inferno circunstancial. Qualquer pessoa que morre e é sepultado, de forma circunstancial, vai para o inferno, sepultura. Não, mas não é o inferno que as pessoas falam, né? De fogo, ardente, não é nada disso. Nem tão pouco vai logo para o céu, de jeito nenhum. Morre e, como Deus falou, vai para o pó da terra, para a sepultura, para o Seol, Hades, e por aí vai. Então, a conclusão final disso é que, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto que estou lendo com você está em Eclesiastes, capítulo 12, e o verso 7. Ou seja, é Salomão falando do mesmo assunto. O pó volte à terra como era, ou seja, o corpo, ele era de pó, era de barro, ele morreu, volta para a terra como era, e o espírito, no caso, o fôlego que Deus deu para aquele corpo, para aquele pó virar uma pessoa, se tornar um ser humano, volta a Deus que o deu. Então você percebe que a matéria-prima aí era o seguinte, pó da terra mais fôlego de vida. Essas duas coisas juntas fizeram com que surgisse uma vida, um homem, um ser humano. Quando essa composição se desfaz, o pó volta para o seu estado original, pó, e o espírito, no caso aí é o fôlego, volta para Deus que o deu. Então está desfeita a composição. É mais ou menos como se você precisa estar numa sala escura e precisa, vamos imaginar que você precisa de luz. Eu estou no escuro, preciso de luz. Como é que você vai ter luz agora? É fácil entender. Você precisa ter energia mais lâmpada. Conecta lâmpada com energia, obviamente vai dar o quê? Luz. Desconecta a energia da lâmpada, volta às trevas de novo.
Então, o ser humano é assim. E para finalizar ainda em Eclesiastes, capítulo 3, verso 20, Salomão acrescenta mais ainda. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então, não importa quem seja a pessoa, qual o status, a posição social que ele tem, que ele possui. Não importa que ele é pó e quando ele morre, ele volta a ser pó como era no seu princípio. Essa é a resposta com base na Bíblia, sem medo de errar. Pode ficar tranquilo, meu querido, que a palavra de Deus não falha. Então, professor, não tem aquela questão de que eu aprendi, né, há muitos anos atrás, graças a Deus, hoje eu entendo como você respondeu aí, muito bem, mas há muito tempo atrás eu aprendi errado, que tinha só 3 lugares. A pessoa, quando morria, se fosse muito bom, ia logo direto para o céu. Se fosse mais ou menos, ia ficar no purgatório se preparando, né? E se fosse muito ruim, ia logo para o inferno. Isso. Então, isso está totalmente descartado, porque a palavra Tá. de Deus ensina que é como você acabou de falar, né? Está completamente descartado. Todos vão para o mesmo lugar, Mesmo independente se é bom ou se é ruim. Até o dia Exatamente. de julgamento que a gente já viu no estudo anterior, né? Exatamente. Essa semana eu vi uma coisa interessante sobre esse assunto. Estava assistindo um programa de rádio. Interessante é que o pai do radialista lá faleceu há um mês atrás. E na abertura do programa de rádio, ele toma a benção ao pai dele que está no céu. Disse, olha, meu pai faleceu, já fazia um mês, mas o bom é que ele está no céu. Ele foi para o céu, benção meu pai, benção, o senhor está aí no céu, legal, benção e tal. Cumprimentou ele, daqui da terra, ele estando no céu. Isso o radialista lá. E eu fiquei pensando, se der o caso de alguém ser um desafeto desse homem que morreu e tiver muita raiva dele, não gostar dele de jeito nenhum, por incrível que pareça, vai dizer que ele morreu e foi para o inferno. Afinal de contas, ele está no céu ou no inferno? Né? Vamos supor que alguém que achava que ele era um camarada só intermediário, não era lá tão bom, não era lá tão mal, era um camarada intermediário, assim, nota 5, provavelmente essa pessoa acha que ele foi para o purgatório. E afinal, ele está no céu, no inferno ou no purgatório? De acordo com a palavra de Deus, ele está na sepultura. E não foi para lugar nenhum. O corpo foi para a sepultura e o fôlego que gerava vida nele, Deus recebeu de volta, porque esse fôlego era de Deus, era emprestado. Agora, se ele foi um homem fiel, eu não conheço essa pessoa, mas se ele foi um homem fiel, um homem criterioso, com as coisas de Deus, aceitou a Jesus, amava a Jesus, na ressurreição, como nós vamos ver daqui para frente, aquilo que era só emprestado, que era o fôlego, vai ser dele originalmente para ele viver eternamente ao lado de Deus. Mas essa questão, foi para o céu, foi para o inferno, foi para o purgatório, isso é mitológico, não funciona. Então, eles entendem, né, isso foi os gregos que criaram isso, né, uma crença grega, e as pessoas aceitam porque não estudam, porque não conhecem, o inimigo ainda é muito sagaz, né, ele cria evidências para fortalecer essas crenças, e as pessoas continuam cada vez mais firmadas nessas ideias, porque, coitado, às vezes não estuda, às vezes não sabe, a gente tem que entender. Então, eu até digo a você que está aprendendo, quando aprender isso aqui, não ignore os outros, tenha calma, tenha paciência. Igual nós estamos tendo com você aqui, ensinando. Trate as pessoas com amor, com carinho, porque isso não é verdade. As pessoas morrem, vão mesmo, para a sepultura. Em cima desse assunto ainda, Paulo, bem rapidinho, tem alguma coisa que eu possa fazer para que essa pessoa vá para um bom lugar, ou eu não posso fazer mais nada? Tem como você fazer muito para a pessoa ir para um bom lugar, mas é enquanto ela estiver viva. Né? Leva ela para sua casa, para almoçar com você, bota ela para dormir lá no quarto, ligar o ar-condicionado, bater um papo legal, dar uma carona, levar ela para fazer uma viagem com você, fazer qualquer coisa viva. Quando ela morrer, o mais que você vai poder ajudar é levar para o cemitério. Aliás, cemitério é uma palavra grega, né, que quer dizer dormitório. Já mostra que a pessoa está dormindo lá. Vamos ver mais para frente essa questão aí do cemitério, o dormitório, eu vou explicar mais para vocês. Muito bem. Aqui você explicou para a gente que alma somos nós, né? É uma pessoa. Né? Nós somos uma alma. E o que acontece quando nós pecamos? Bom, o que acontece quando nós pecamos é o mesmo que Deus falou para Adão e Eva, por exemplo. Mas quem fala desse assunto aqui, já que você fez essa pergunta, eu não vou voltar aos primeiros versos, vou já levantar essa questão de um outro ponto, já de um outro personagem, de um outro autor da Bíblia, que foi Ezequiel, para mostrar que não foi só Deus que falou ali. A experiência de vida de Ezequiel, com base na vida própria diária e com base na própria palavra de Deus, Ezequiel chega a uma conclusão muito clara sobre isso. Capítulo 18, verso 4, tem essa resposta, e diz o seguinte: eis que
todas as almas são minhas. É Deus falando por meio do profeta Ezequiel. Ou seja, todas as pessoas são minhas, porque foi eu que criei todas elas, Deus está falando. Como a alma do Pai, ou seja, como a pessoa do Pai, também a alma do Filho é minha. Deus está deixando claro, todas as pessoas são minhas, Pai, Filho, não importa. E ele conclui dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar é o pecado que leva à morte, então todos morrerão. Isso é Deus falando por meio de Ezequiel. Ezequiel está convicto disso, divinamente inspirado por Deus, escreve pela palavra de Deus e pela experiência da vida prática diária. Muito bem. E que tipo de sabedoria e conhecimento os mortos possuem, Paulo? Você acha que depois que a pessoa morreu, ele tem como ouvir se eu estou chorando, se eu estou triste? Tem como ele saber o que está acontecendo aqui? Ele tem como ver essa questão aí? Na verdade, essa questão da morte é muito complicada. As pessoas têm realmente crenças assim absurdas. Eu ouvi uma poesia um tempo desse, de um poeta nordestino, ele falando da amizade. A poesia fala de amizade. Eu não sei recitar poesias assim, enfim, não tenho esse jeito, né? Esse modo, eu não sei recitar. Mas eu sei dizer o que eu ouvi na poesia. Ele diz que falando do amigo, quanto à morte e à sepultura, por mais que alguém digam que alguém morreu, mas talvez esteja em um lugar melhor do que nós, que foi para um bom lugar, foi para perto de Deus, foi para o céu, que para ele está melhor do que para nós aqui, e essas coisas mais. Ele vai acrescenta e diz, mas apesar de tudo isso, quando a gente morre, o melhor amigo não quer ir junto. Ou seja, a pessoa está supondo que a gente foi, não, ele era uma pessoa maravilhosa, ele está uma benção, lá onde ele está, eu estou feliz porque ele está bem e tal. Mas o melhor amigo não quer ir junto. Ou seja, isso parece irônico, né? O camarada disse, não, meu amigo está lá, tipo o rapaz lá disse, meu pai está no céu, mas você quer ir para lá com ele? Não queria, né? Então, parece irônico essa questão, né? Então, isso mostra que não há verdade nisso. As pessoas falam porque escutam as pessoas dizer. Mas a verdade sobre o conhecimento dos mortos, eu quero mostrar num verso bíblico para vocês, aliás, em 2 versos, Eclesiastes, capítulo 9, e o verso 5 e 6. Olha só o que disse Salomão a respeito dessa questão. Olha só. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Por que os mortos não sabem coisa nenhuma? Qual a razão disso? Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Jaz quer dizer está no esquecimento. Aí ele cita alguns exemplos. Por exemplo, amor, ódio, inveja. Para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Percebam que aqui ele menciona 3 sentimentos muito corriqueiros no dia a dia do ser humano. Amor, ódio e inveja. Ou seja, nem mesmo esses 3 sentimentos muito fortes, que palpitam o coração do ser humano diariamente, eles que morreram terão. Por quê? Ele justifica, porque a sua memória, a sua mente, os seus sentimentos pereceram, ele morreu, ele está sepultado, ele não sabe coisa nenhuma. Como pode esse alguém que não sabe coisa nenhuma interceder pelos vivos? Como pode receber elogio dos vivos? Como pode receber flores dos vivos? Não faz sentido. Então, Salomão deixou bem claro que os mortos não sabem realmente nada. Morreram e a sua memória está realmente no esquecimento. Mas vai ter em algum momento em que eles vão entender? Vão ter algum tipo de entendimento? Vai ter algum momento que vai acontecer isso? Ou seja, terá um tempo que eles voltarão a entender. Isso, né? Exatamente. De acordo com Jesus Cristo, eu gosto muito da Bíblia, porque eu não preciso responder nada, irmãos. O que eu estou falando aqui, inclusive depois, se você que está nos acompanhando, está estudando com a gente, você nem precisa dizer assim, olha, eu aprendi isso aqui com o professor Paulo, porque eu assisti uma série de estudos, foi muito bom e tal, tudo bem, você pode dizer tudo. Foi muito bom, aprendi, estou feliz, tudo. Mas nem precisa dizer que aprendeu com Paulo. Diga que aprendeu com Jesus, porque eu estou aqui apenas como um instrumento, sou igual a você. Então, sou um ser humano falho. Mas eu fico feliz porque posso responder com base na palavra de Deus, não é ideias da minha cabeça. Então, veja só, a pergunta é, vai ter um tempo em que eles vão poder entender alguma coisa? Olha o que Jesus responde sobre essa pergunta. João capítulo 5, verso 28 e 29, olha só. Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, mortos, sepultados, ouvirão a sua voz
e sairão. Vai ter um dia, vai ter um momento para isso. Os que tiverem feito o bem, ou seja, os que morreram, mas estavam com Cristo quando vivos, para a ressurreição da vida, a vida eterna. Os que tiverem praticado o mal, ou seja, aqueles que na vida não buscaram a Deus, viveram do seu próprio jeito, praticaram o mal, esses vão ressuscitar também, só que para a ressurreição do juízo, da condenação eterna. Ou seja, aqui eu falo com toda segurança, porque eu sei que não estou respondendo coisas da minha cabeça. Jesus disse a princípio que todos morrerão, vão para a sepultura e ficarão lá. Mas vai chegar um dia que Deus vai ressuscitar cada ser humano e para prestar contas com esse ser humano. Agora, os que durante a vida aceitaram a Jesus vão ser chamados e vão ressuscitar do pó da terra. Aí alguém vai e pergunta, mas como assim? Se eles voltaram a ser pó de novo, a terra comeu, se acabaram. Mas quem vai ressuscitar ele é o mesmo Deus que criou quando eles não existiam. É o mesmo Deus poderoso que pode todas as coisas. Então Deus tem na memória arquivada toda a vida pregressa daquela pessoa. Então, com o mesmo poder criador, Deus chama ele do barro, do pó da terra, ele se levanta. Se foi um cristão, ele vai acordar, vai levantar para a vida e vai receber a vida eterna. Aí ele vai entender as coisas, voltar a entender as coisas, voltar a raciocinar, voltar a pensar e louvar a Deus pela vitória. Se é um ímpio, aquele que não serviu a Deus, Deus chama do mesmo jeito do pó da terra, ele desperta, acorda para a vida, Deus chama ele estava morto completamente, e ele vai ter lucidez para entender as coisas. Só que é para entender que ele está sendo destruído pela destruição eterna, pelo fato de ter sido um rebelde contra Deus quando estava vivo. De forma que os mortos só vão entender alguma coisa no momento da ressurreição. Ou dos justos, ou dos ímpios. Os justos vão para o céu e os ímpios serão destruídos. Então, antes disso, nada que eu faça, eles vão entender o que eu Não. estou fazendo, os porquês, né? De jeito impossível, Só completamente impossível. no momento da ressurreição. Só no momento da ressurreição. Aí o que será salvo, esse vai para o céu, vai ter vida eterna com Deus para sempre, beleza, acabou. Aí Deus recupera ele, ressuscita bonitinho, perfeito e tal. O que não está salvo, ressuscita como morreu, velho, cansado, abatido, para entender por que ele está sendo julgado. Afinal de contas, ele até ficou sabendo sobre isso quando estava vivo. Não tomou suas decisões ao lado de Deus porque não quis, mas ele foi ensinado e ele sabe que vai ser punido pelo castigo eterno. Professor, e na Bíblia, como é que representa a morte, a questão do estado da morte, né? Tem alguma simbologia que a Bíblia apresenta isso para a gente? Ou já é diretamente morte mesmo? Como é? Qual a simbologia? Na verdade, Deus ele se preocupa com a gente de uma forma muito especial. Todos os detalhes Deus dá, Ele ensina. É só a gente prestar atenção. Deus é maravilhoso. Ele sabe que na linguagem do céu essa questão da morte não existe. Para Deus é vida todo o tempo. Mas Ele quer passar para o ser humano a informação de que o ser humano, e tão somente o ser humano, teve que passar por a triste experiência da morte. Então, como a gente foi feito para ser eterno, e não saberia de fato o que era morte, então o homem passou a ver outros homens morrendo, caídos ao chão, mortos, sem respirar. Como eu imagino a triste cena de Adão e Eva ver o seu filho morto, Abel. Eles não sabiam o que era morte, mas em decorrência do pecado, eles viram o filho morto, estendido ao solo, ensanguentado, porque o seu irmão Caim mata Abel. E eles percebem ali, ele sem respirar, sem andar, sem movimentar, sem se mexer. Puxa, isso aqui é morte. Né? Então ele viu. E no decorrer da Bíblia, do tempo, da história, Deus vai falando sobre morte e tal. Mas no Novo Testamento, é mencionado, é feita uma simbologia, uma comparação, para ficar melhor, para abrir mais a nossa mente, para a gente entender mesmo o que é morte. Então, é o mais próximo que se aproxima da realidade da morte, é o que o apóstolo Paulo escreve a carta de Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13. Ele diz assim, ó, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Esse dormem que o apóstolo Paulo fala aqui é a morte. Por quê? Porque, veja só, não faria o menor sentido, não caberia na realidade desse verso, Paulo falar do sono comum. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, o sono comum. Então, o dormem desse verso é com relação à morte. Se você ler os versos a seguir, você vai perceber que na sequência ele vai falar exatamente disso. Então, para o apóstolo Paulo, dormir nesse verso significa a morte. Em outras palavras,
Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que morrem. Eu quero que vocês entendam e que vocês não vivam tristes como quem não tem esperança. Porque os que morrem em Cristo vão para o céu, como ele vai falar na sequência do verso. Então, Paulo compara a morte aqui a um sono e não quer que nós sejamos ignorantes a esse respeito. Nós possamos entender que uma das coisas que pode se assemelhar, comparar a morte, é o sono. E na Bíblia tem alguma história que relate isso? Que a gente entenda esse acontecimento comparado com o sono? Que possa ampliar a Isso, ideia de que exatamente. parece o sono, né? Uhum. Na verdade tem, Jesus falou disso. É uma história muito conhecida, a história de Lázaro. Né? Todo mundo, até quem não é cristão, quem não lê a Bíblia, mas já ouviu falar que Jesus ressuscitou Lázaro, né? Já com 4 dias de morto, ali já estava em decomposição, não estava nada legal, Jesus foi lá e ressuscitou. Então, quero ler com vocês o Evangelho de João, no capítulo 11, verso 12 a 14. A gente vai encontrar Jesus falando dessa questão aí. O contexto aqui é a morte de Lázaro. Acompanhe comigo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Percebe que Jesus fala da morte de Lázaro comparada a um sono? Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, para quem morreu, é como se estivesse dormindo. Ele não está sentindo nenhuma dor, nenhum sentimento, não está triste, não está com raiva, não está com medo, não está nada. Ele está dormindo. A pessoa perdeu a respiração. A corrente sanguínea parou tudo, porque o coração parou de bater. Então a pessoa morreu, a pessoa ficou rígido, duro, ali parada, o sangue parou de circular, morreu. Ele não tem nenhum sentimento, ele não sabe mais de nada. A única coisa que saiu dele ali foi o fôlego. O fôlego é de Deus, voltou para Deus. E o corpo fica ali morto, como se estivesse dormindo. Então, se você estiver dormindo, você não tem sentimento, você não sabe do que está acontecendo, você perde os melhores momentos ali dormindo. Inclusive, se a gente for parar para pensar, 1/3 da vida a gente passa dormindo. E esse tempo que a gente passa dormindo, a gente não sabe de nada. Não sabe da inflação, não sabe da corrupção, não sabe se choveu, não sabe se faz sol, não sabe quantas horas são, não sabe de nada porque está dormindo. Inclusive, você não pode ajudar ninguém você estando dormindo. Imagine um morto, está morto, como pode ajudar alguém que está aqui? Né? Então, Jesus compara a morte a um sono, é o que mais se aproxima para eu e você compreendermos sobre o estado dos mortos. Realmente, essa história de Lázaro explica muito sobre em relação à morte, né? Exatamente. É o que você falou. Professor, mas em relação à ressurreição, você falou nos versos anteriores, né? Isso. Que vai existir 2 ressurreições, né? Isso. Verdade? A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo, né? Isso. E quem é que vai participar da primeira ressurreição? Muito bem, na verdade são 2, né? Jesus falou, está cheio na Bíblia, isso aí você acha com facilidade. Mas lemos agora há pouco no Evangelho de João, Jesus falando de 2 ressurreições, dos justos e dos ímpios. Na verdade, a primeira ressurreição é para os justos. Mas eu quero ler com você o verso bíblico que vai lhe dizer isso muito claro. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Essa carta foi escrita para uma igreja na Ásia, Oriente Médio, ali território da Turquia, Ásia Menor, como era conhecido, né, que ficava nessa cidade chamada Tessalônica. A carta de Paulo foi dirigida primariamente a eles, mas ela tem conotação universal. Inclusive, serve exatamente para mim e para você, porque a realidade deles lá era a mesma nossa, era o problema do pecado. Então, veja só, o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, veja só, são 2 ressurreições. Vai chegar um tempo que Jesus Cristo vai voltar. Quando ele voltar, todas as pessoas que morreram ao longo da história da humanidade estarão mortas de fato no pó da terra. Mesmo aqueles que foram engolidos por um peixe lá no fundo do mar, aqueles que foram carbonizados, aqueles que desapareceram, não importa. Morreu, então é considerado que está no pó da terra. Então, nesse caso, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar um grupo. São 2 grupos, 2 ressurreições. Vai ressuscitar só os fiéis, só os justos. Ressuscita esses justos,
formam um grupo só, unindo aos justos que estão vivos no momento que serão transformados, formará um só grupo, e esse grupo ele levará para o céu com ele. É só os salvos que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Quando se passar 1000 anos, Jesus lá no céu com todos os salvos por 1000 anos, vocês já sabem, quem acompanhou os demais estudos, o que é que os justos vão fazer no céu por 1000 anos, que é analisar em detalhes por que os demais não foram salvos. Quando isso se passar, aí Jesus volta 1000 anos depois e ressuscita os ímpios. Aí vem a vez de todos os ímpios, todos os maus, que ressuscitarão para serem destruídos pelo fogo eterno. Então a primeira ressurreição é a dos justos, é a sua, é a minha, é a nossa, daqueles que querem estar com Jesus. Muito bem. Professor, para finalizarmos, né, o estudo de hoje, infelizmente está terminando, né, mas vão ter outros, vocês continuem nos acompanhando, tá bom? Para finalizar, tem uma pergunta super importante desse estudo. Eu creio que é uma pergunta que todos nós, né, todas as pessoas querem saber. Muito bem. O que a palavra de Deus fala exatamente sobre isso? Qual é a certeza que Não faça pergunta difícil para mim não, viu? Qual é a certeza que nós temos do que vai acontecer com a morte? Vai ter um fim para a morte? O que vai acontecer com essa morte? Findou fazendo a pergunta difícil, pelo amor de Deus. Como é que eu posso responder isso? No final de tudo, professor, o que é que vai acontecer com a morte? Porque todo mundo, muita gente tem um temor muito grande em relação à morte, né? Fica com medo, né? Como você falou aí, ninguém quer ir, né? Por mais que a pessoa ache que esteja no lugar bom, mas ninguém quer ir, né? Exatamente. Então, o que é que vai acontecer com a morte? Qual é a certeza que nós temos, que nós possamos passar para os nossos amigos que a morte vai ter um fim? Será que a morte vai morrer, né? Será que a morte vai morrer, professor? Muito bem. Rapaz, eu estava torcendo por uma pergunta mais fácil, mas a pergunta foi difícil mesmo. Agora eu fiquei desarrumado. Mas, como eu digo para vocês sempre, que a pergunta que vem, não importa qual seja, não sou eu que vou responder, é a Bíblia. Então, se é a Bíblia, eu vou encorajado para dar essa resposta. Talvez você nunca viu essa pergunta e nem tampouco essa resposta. Mas como eu quero defender a ideia de que Deus é que vai falar, então vamos chamar Deus para responder essa pergunta por meio do profeta Isaías. Lá tem essa resposta. Isaías 25, verso 8. Olha só, o profeta Isaías, ele vem falando exatamente desse assunto e diz o seguinte, é uma promessa de esperança para mim e para você. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Veja aí, não foi o professor Paulo que falou, foi o Senhor. Por que o Senhor vai vencer a morte, vai acabar com a morte, vai destruir a morte e restituir a vida plena e eterna que eu e você perdemos por conta do pecado? Porque para Deus não há limites. Deus é o Deus da vida. Deus está acima de todas as coisas. E um dia já está reservado no calendário de Deus, um dia em que a morte será morta. Já imaginaram? Então Deus tragará para sempre a morte. Deus vai vencer Satanás e os seus anjos maus. Eles são os causadores do pecado que nos levam a morrer. Quando eles forem extintos de uma vez por todas, no julgamento final, não haverá mais tentador, nem tentação e nem pecado. E, por conseguinte, não haverá mais morte. Mas veja só o final do verso, porque esse verso ele é do Novo Testamento, quero ler outro com você, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. O apóstolo Paulo diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele conclui esse verso dizendo que o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, quando Deus destruir Satanás, os seus anjos maus e todas as suas tentações, o aguilhão da morte, que é o pecado, não vai mais existir porque os tentadores estão mortos. Os ímpios serão destruídos. Só os salvos purificados estarão com Jesus Cristo. E nesse dia não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Então, querido amigo, quero convidar a você para conhecer melhor esse Deus, para ter uma experiência melhor com Ele, para estudar mais sobre Ele,
para colocar a sua vida nas mãos do Deus eterno, colocar a sua vida no seguro, colocar a sua vida sob a certeza de que Deus é o Deus da vida. E que mesmo que venhamos passar pela morte aqui na experiência terrenal, mas um dia Jesus vai voltar e vai nos ressuscitar e nos devolver ao Pai, ao plano original, de onde nunca mais sairemos. Mesmo que venhamos sofrer danos aqui do pecado, mesmo que as setas malignas nos alcancem, mesmo que o aguilhão do pecado, que é a morte e vice-versa, nos atinjam, mas nós estaremos blindados pelo poder de Deus. E Jesus Cristo disse: aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá. Porque um dia na ressurreição do justo, ele os chamará todos pelo seu próprio nome e devolverá ao plano original, que é a felicidade e a paz eterna com Deus para todo sempre. Pense nisso, reflita sobre isso, se prepare para ser feliz, busque a Deus, nos acompanhe nesse canal, que estamos aqui para lhe ajudar a ser forte, a ser vibrante e a ser blindado pelo poder de Deus. Deus seja louvado e que essa experiência do conhecimento da palavra venha fazer toda a diferença no seu coração, na sua vida e na vida da sua família. Para Deus nos fortalecer e nos encorajar para tanto, precisamos orar. Feche seus olhos, ore conosco. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor criou um plano perfeito, um plano lindo, maravilhoso, de eternidade para o ser humano. Mas infelizmente, envaidecido por desejos egoístas, Adão e Eva pecaram, nossos primeiros pais, e por consequência disso, caímos também em tentações. Mas o Senhor Jesus veio até aqui, morreu em nosso lugar, ressuscitou triunfante e disse que quem estiver com Ele, mesmo que chegue a morrer, também viverá. Portanto, nos abençoa nossos amigos, abençoa nossa vida, nos guarda do mal e nos prepara para a vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar. Mande esse estudo, compartilhe, interaja conosco, com as pessoas, não fique quieto. Vamos juntos, que Deus vai nos abençoar, nos fazer fortes, felizes, para a honra e glória do seu nome. E pela sua atenção, pelo seu carinho, muito obrigado. Deus seja louvado pela sua existência e pela nossa existência. Amém.